Olá galerinha, tudo bem com vocês? Então, espero que estejam todos muito bem. Meu nome é Rui. Hoje estarei falando um pouquinho sobre curativos, tá? E em relação às técnicas básicas de enfermagem para um curativo ideal, consequentemente vamos ter as causas, a etnia de um curativo, quais as formas de uma ferida e até então as técnicas do passo a passo frente ao curativo ideal. Tá bom? Iniciando, primeiramente temos que falar um pouco sobre a pele e a sua anatomia, porque para entender o complexo de um curativo, temos que entender o complexo da pele, que seria considerado o maior órgão do corpo humano, porque ela nos dá revestimento, né? E consequentemente tem toda uma característica estrutural aí, sendo que a pele é dividida em 3 camadas, que elas são bem unidas umas com as outras, considerada ou chamada de epiderme, derme e hipoderme, sendo que cada uma tem a sua característica e função diferente uma da outra, tá ok? Vamos então falar sobre cada uma. Primeiramente, a derme seria a camada mais externa, a camada mais vista, digamos, de forma a olho nu. Tá ok? Consequentemente, ela é a primeira barreira de contato ou a primeira barreira protetora do nosso corpo. Ela evita a perca de água, consequentemente, ela evita também a entrada de determinados micro-organismos para dentro da nossa corrente sanguínea e dentro do nosso organismo até então. E ela possui também os melanócitos, que são as células que vão dar coloração ao nosso corpo. Por exemplo, pessoas mais morenas, digamos assim, são pessoas mais providas de melanócitos, melanina, né? Que no caso vai dar a coloração mais amarronzada ou até mesmo negra. Pessoas negras ou pessoas de pele preta, digamos assim, são pessoas que têm um rico rico exército de melaninas, né? Considerado um exército, porque são eles que vão dar o que nós conhecemos como características de coloração à nossa pele. Além de tudo, a derme é também aonde vai conter os anexos que são conhecidos como glândulas sudoríparas, onde tem a troca de calor, tem também os pelos, onde se encontra os folículos pilosos, né? E, por fim, as nossas unhas. Então, é na derme, a camada mais externa, que vai encontrar não somente os melanócitos, mas também os anexos da pele até então. A epiderme é a segunda camada, digamos que é a camada intermediária da pele, tá ok? Ela é formada por fibras de colágenos, elastina e gel coloidal, que dão tonicidade ao nosso corpo. Ou seja, professor, essa fase ou essa camada da pele que vai nos dar características em relação, por exemplo, à elasticidade, à firmeza e, consequentemente, dar tônus muscular. Não seria o tônus muscular, mas o tônus para o nosso organismo até então. Além de grande quantidade de vasos sanguíneos que estão presentes nessa camada, tá? E também as terminações nervosas, que são ricos em terminações nervosas, porque é através dela que temos as sensações de calor, a sensação de frio, quando nossos pelos ficam todos, arrepiados, literalmente, é a camada da pele, no caso, a camada intermediária, que vai trazer essa sensação. A hipoderme seria nada mais que a terceira camada da pele e a última, né, até então, formando basicamente por células de gordura. Ela tem como característica promover a forma do corpo, ou seja, pessoas mais emagrecidas não têm, digamos, uma rica camada de hipoderme. E pessoas mais gordinhas têm uma espessura maior de camada da hipoderme, que no caso seria o tecido subcutâneo, tá? Que ela é formada por uma estrutura de reserva energética e até mesmo isolantes térmicos. Digamos assim que pessoas mais gordinhas não sentem tanto frio comparado com pessoas mais emagrecidas. Por que disso, professor? Por conta justamente das células de tecido adiposo, que vai promover um isolante térmico, favorecendo então a troca de calor, não necessariamente a troca de calor, mas o isolamento térmico, não deixando que tenha a troca de calor, favorecendo ainda mais a temperatura para quem é mais cheinho, mais gordinho, porque tem essa camada de tecido adiposo mais o que? Arraigada no seu corpo até então. E através da hipoderme é a qual vai ligar a epiderme e a derme ao resto de todo o corpo, tá ok? Continuando, a pele e suas funções. Temos como função da pele aí, ó, proteção das estruturas internas, porque literalmente os nossos órgãos internos, os nossos ossos até então,
digamos que a pele reveste todo o nosso corpo, né? Seria o órgão mais externamente falando, e consequentemente, se ela protege todo o nosso corpo, ela está sobre toda a nossa estrutura corporal. Ela tem também como função percepção sensorial, porque se nós chegamos perto de alguma coisa quente ou algo frio, através do tato, através de chegar próximo, nessas terminações conseguimos ter essa sensação, tá? Ou termorregulação, como eu expliquei para vocês, por causa de uma camada mais rica em gordura, tá? E também como excreção, que seria a liberação de calor por meio das trocas sudoríparas, das glândulas sudoríparas, e também auxilia no metabolismo e favorece a absorção. Por exemplo, se estamos em um lugar muito seco, ressecado, a nossa pele vai tender a ficar mais ressecada, mas também favorecendo o quê? A não saída de água, digamos assim. Consequentemente, vai favorecer, por mais que externamente fique ressecado, vai favorecer a absorção e literalmente evitar que tenha a excreção em excesso de suor e, consequentemente, perca de água, tá ok? Agora, frente à ferida, professor, o que seria uma ferida? As feridas são agressões que ocorrem no nosso órgão, no nosso maior órgão, o que nós conhecemos como a pele, e ela nada mais é que uma lesão que promove a descontinuidade da pele, podendo atingir a epiderme, a derme e até mesmo o tecido subcutâneo, como a hipoderme, tá? E também pode atingir a face muscular, chegando até expor estruturas profundas, como órgãos, como o que nós conhecemos como eviscerações, que seria a saída das vísceras intestinais, né, para fora, enfim, exposição óssea e assim sucessivamente, devido a tal profundidade das feridas até então. Aqui tem algumas imagens, lembrando que todos os nossos slides vão estar enraigados de imagens, então quem é um pouco fraco, que esteja aí preparado para essas imagens, porque vamos trazer a realidade de feridas, os seus tratamentos, a melhor forma de tratá-las, tá ok? Isso aqui seriam lesões superficiais, né? Uma lesão inicial. Aqui seria uma lesão secundária, que, digamos assim, começou a cicatrização. Aqui seriam estruturas primárias também de uma ferida, uma lesão primária, sendo elas lesões por pressão ou enfim. E aqui literalmente é uma lesão por pressão, que tem também dentro do seu conteúdo aí exudato, tecidos de granulação, enfim. E são células nada mais que células mortas que precisam ser retiradas, e até mesmo tumerações, que são o que? No caso, camadas mais profundas que pode chegar a estruturas ósseas aí, enfim, essa ferida ser bem profundamente falando, com um grau muito alto, tá ok? E isso às vezes, enfim, vai anos de tratamento, meses, para que então tenha cicatrização total. As feridas, elas são classificadas de acordo com 4 formas. Quanto à causa, tá? Elas podem ser classificadas quanto à evolução, quanto à presença de infecção e quanto ao comprimento tecidual. Sendo assim, temos que identificar, de acordo com cada uma dessas classificações, elas têm as suas subclassificações. Ou seja, quanto a causas, existem várias causas de feridas. Quanto à evolução, existem várias formas que essa ferida pode evoluir, enfim. Quanto à presença de infecção, ela pode ser considerada de 2 formas. E quanto ao comprimento, seria a forma da abrangência da ferida até então. Vamos falar de cada uma delas até então. Iniciando. Quanto a causas, existe as subclassificações, que seriam cirurgias cirúrgicas ou traumáticas, tá? Feridas cirúrgicas são resultantes de uma cirurgia ou até mesmo de um trauma, por exemplo, uma pancada, uma queda, enfim. As feridas patológicas são aquelas que acontecem por consequência de uma patologia, por exemplo, uma úlcera de pressão. No caso, hoje não se fala mais úlcera, até deveria ter trocado e eu esqueci, mas enfim, lesões por pressão. E também temos aí outras decorrências de feridas, que seria por meio de neoplasias, que no caso seria cânceres, e úlceras venosas e arteriais, que seria por falta de circulação. Por exemplo, acontece muito em casos de pé diabéticos,
tá? Que no caso é uma ferida o quê? Patológica. Foi uma ferida que se originou por conta da falta da circulação, que pessoas com diabetes sofrem muito com isso, e consequentemente pode se aumentar, enfim, chegar a um tamanho muito grande, e por conta da diabetes ter a dificuldade de cicatrização e essa ferida ser tratada por longos e longos tempos, tá? Agora, as causas iatrogênicas seriam aquelas resultantes de procedimentos ou tratamentos, como por exemplo radioterapia, ou até mesmo pessoas que, por exemplo, passou por um processo de internação e aí precisou fazer uma punção. Essa punção, o técnico ou enfermeiro que realizou a punção realizou de forma não asséptica, né? Não obedeceu às condições assépticas, acabou encostando na ponta da agulha, enfim, deixou a agulha cair no chão e usou a mesma agulha no paciente, coisa que nunca deve acontecer, tá? Então, consequentemente, isso levou a uma infecção. De primeira instância pode ter gerado uma flebite, e essa flebite se alastrou, a infecção aumentou ainda mais, gerando uma ferida que se tornou uma ferida aberta, e assim consequentemente foi causada por conta do quê? De um procedimento que foi executado mal executado de forma como as técnicas exigem, né? Então isso seria uma causa iatrogênica, tá ok? Se eu perguntar na prova para vocês quais são as características de umas feridas em relação às causas, elas podem se originar de quais formas? Cirúrgicas ou traumáticas, patológicas ou iatrogênicas, tá ok? E assim a gente vai falar sobre as outras formas de feridas, tá? Sigam aí no próximo vídeo.